Formação política para mulheres. Sobre este assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade, Nádia Tafarello. Ela que é gestora da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Jundiaí e também é defensora pública aposentada. Nádia Tafarello, muito bom dia, prazer tê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Júnior, bom dia a todos que nos ouvem. O prazer é meu, eu que agradeço. Deve ser a primeira vez que eu venho pessoalmente aqui, a maioria das entrevistas foi por telefone, né? Eu que agradeço o convite. Mas sempre existe a oportunidade, por que não hoje, né, Nádia? Pois é, eu agradeço muito, sim. Nádia, este evento é promovido pela Rede Jundiaí 50-50. Queria primeiramente que você contasse um pouquinho quem é a Rede 50-50. Na verdade, eu sou uma das convidadas da Rede 50-50. A Rede 50-50 surgiu em 2016, após ficar evidente, após as eleições, né, quando nenhuma mulher foi eleita para o Legislativo, tampouco para o Executivo. E a proposta delas, do grupo, é um grupo apartidário, né? A proposta é discutir realmente algumas pautas do universo da mulher, como a participação na política e a violência doméstica. Especificamente, amanhã no sábado, né, o que vai ser discutido é a participação da mulher na política. Eu vou lá trazendo uma experiência que eu falo, eu sou novata nessa área, fui candidata a vereadora em 2016, depois assumi aí um cargo no Executivo e me chamaram como uma das convidadas, e tem várias outras. E o interessante ali, Júnior, é que ali a gente vê o plural, né? Porque a gente fala muito de pluralismo, mas eu estou vendo um pluralismo realmente acontecendo. Então, elas convidaram pessoas de partido do PSDB, do PSOL, do PT, todos para discutir, porque essa causa ela tem que ser apartidária e suprapartidária, né? Quando a gente vê aí pela televisão, pelas mídias visuais, né, e a política brasileira, você só vê basicamente homens, né? Basicamente homens. Aquele grupo grande de homens, né? E aí quando você se depara com o censo do IBGE, você vê que 50% da população, e às vezes até pouquinho mais até da população, é formado por mulheres. Por que as mulheres não participam da política? O que é que acontece com as mulheres? Dentro dessas reuniões que vocês já fizeram, dessa sua experiência, inclusive na Prefeitura de Jundiaí, junto ao SEMADES, agora mudou o GADES, né? Mudou aí a nomenclatura. O que você vê? Por que a mulher parece que foge da política? Na verdade, é uma opinião assim, pessoal, bem pessoal minha, né? Então vamos dizer o que pensa a Nádia. Eu fui uma funcionária pública concursada, né? Uma defensora pública, e o caminho acabou me levando para essa área. Foi uma coisa muito natural, mas que realmente mostrou isso que você está falando, o quanto as mulheres não chegam lá. Eu não sei dizer para você se existe uma causa, né? Eu acho que é multicausal, e eu não acho também que seja porque as mulheres não querem, você sabe que nós temos dentro do Estado 3 poderes, que é o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por exemplo, essa presença masculina você via muitos anos atrás no Poder Judiciário. Hoje você não vê mais. Hoje você já vê no Poder Judiciário muitas juízas. Mas como essas mulheres chegam nesse cargo? Por concurso público. Então, quando é oportunizado a mulher chegar oportunizado não, na verdade, quando ela concorre em igualdade com os homens para alguns cargos, para algumas coisas, ela chega lá. Eu acho que o que existe ainda é uma dificuldade, uma não oportunização. Então existe, hoje quando eu me pergunto, nós estamos na fase da caça às mulheres, né? Caça às mulheres por conta das eleições do ano que vem. E eu sempre eu falo assim, gente, se alguém me perguntar, eu devolvo, você quer ser vereadora? Eu perguntaria de volta, por que você acha que eu sou importante na política? Por que você quer? Porque a maioria dos convites, ela vem pura e simplesmente para cumprir uma cota.
Né? Ela vem para comer. Eu acho que poucos casos, não o meu caso com o prefeito Luiz Fernando, eu acho que não. Ele escolheu até uma mulher bastante controvertida, uma mulher com personalidade, com opinião, mas normalmente é esse o viés, né? Então, como que eu cheguei até aí? Porque na verdade o convite veio de uma mulher. Quem me convidou e que me assediou, entre aspas, para entrar nesse meio foi a Vanessa. E foi um assédio, um convite totalmente diferente, porque eu já tinha tido outros, né? Até por conta de eu trabalhar muito para a população em vulnerabilidade como defensora, há 10 anos vinham me convidando para eu sair candidata a vereadora, para eu entrar no meio político, mas eu nunca me senti confortável realmente porque é uma exposição, né? De entrar em algum grupo político ou mesmo enfrentar isso. E o convite da Vanessa veio de uma forma muito tranquila, como é peculiar ela, né? A Vanessa é a nossa primeira dama, Isso, na verdade foi ela que me num jantar, onde eu totalmente, eu era defensora ainda, ela fez direito, né? Ela foi estagiária de um promotor conhecido meu, então eu já conhecia a Vanessa, e foi quando ela falou pra mim, Ana, você tá sumida, porque fazia tempo, viu, porque você não pensa, seria importante, né? Mas não era época de eleição, não era nada, era sei lá quanto tempo antes. E ali eu pensei, eu falei assim, qual foi a diferença das outras, não assédio, dos outros convites e nesse? A forma que foi feita. Eu acho que, na verdade, quando a Vanessa me convida, na verdade, nem me convida, né? Ela fala para eu pensar, ela, na verdade, ela sabia o que eu poderia fazer, ela sabia do meu potencial. Não foi para cumprir cota de 30%, viu? Eu tenho que fazer cota, eu tenho que cumprir a cota dos 30%, vamos lá, atrás de todas as mulheres, sem critério nenhum, entendeu? Quando se fala na questão da mulher e o homem na política, se fala também, e também na sociedade em si, se fala da chamada paridade de gênero, né? Mas também tem a questão tem muita gente que fala da igualdade de gênero, mas outras pessoas colocam melhor, equidade de gênero, porque igualdade não dá, porque a mulher não é igual ao homem e não será nunca. Nunca, e eu acho que assim, na verdade, as pessoas têm que entender, por exemplo, o pessoal critica muito o feminismo. Eu até entendo as críticas ao feminismo por conta de radicalismo. O feminismo nada mais é do que garantir à mulher os mesmos direitos do homem. Porque a gente acha que isso já está garantido, mas isso não está. Isso não está garantido. Vide o que nós somos, o acesso aos cargos que dependem de eleição para mulher. E é tudo, o que eu falo assim, tudo, o Brasil está cheio de lei, sabe, o Júnior? Cheio de lei, a gente tem tudo. O problema é a distância entre a lei e a prática. Né? Por que, como você mesmo falou, por que se a maior parte do eleitorado é mulher, e por que só a gente vê poucas mulheres nesse meio? E eu acho que é exatamente essa questão de partidos políticos, de acesso, de como o pessoal enxerga a mulher, né? Então a mulher que tem opinião, que é tida como difícil. Então, todas as qualidades que se vê no homem, quando você joga essas qualidades para a mulher, elas são pejorativas. Então, por exemplo, você está numa mesa de negociação, um homem. Bom, aquele cara lá é difícil, aquele cara tem que ser bom na negociação. Você vai pôr na mulher? Ah, não. Já é sempre pejorativo. O homem, ele é avaliado segundo os critérios. A mulher é avaliada por critérios, por outros critérios que inclusive dizem respeito até ela mesma. Né? Então, eu vou dizer para você em relação a mim. Eu sou uma pessoa normal, né? Sou uma pessoa normal, eu cozinho, eu só não passo roupa porque eu odeio passar roupa. Mas, por exemplo, um dia eu falei assim, a feijoada do Dia das Mães sou eu quem faço na minha casa, pra minha mãe. Daí, o que aconteceu? Uma pessoa olhou pra mim quando eu falei isso e falou assim, nossa, mas você cozinha? Eu, hã? Como assim? Sim, eu cozinho, eu trabalho, eu tenho responsabilidade na prefeitura, tenho responsabilidade... Mas a pessoa ficou surpresa pelo fato de eu cozinhar. Eu falei assim, como assim? Viu, eu faço o que toda mulher faz e mais um pouco. Eu só tenho um pouco mais de responsabilidade. Só isso, mas eu faço o que toda mulher faz. E tem gente que ainda estranha essas coisas. Sim, a pessoa se surpreendeu em falar que eu faço feijoada, que eu vou pro fogão, que eu ponho um rabinho, que eu faço tudo o que tem que fazer. Então, é isso que eu falo. Então, assim, na verdade, assim, não, se a mulher tá lá no poder, é porque alguma coisa ela tá falhando, ela tá deixando de fazer. Como tem muita gente que estranha o pai que leva os filhos na escola.
Sim, o pai que cuida de casa, eventualmente, que cuida da casa porque a mulher tá trabalhando, ele tá desempregado. Então, ainda eu acho que a gente tá falando de papéis. Dessa questão de mulher é o seguinte, a sociedade como um todo ainda não vê como papel da mulher estar na política e participar da política. Essa é a verdade. O que é um erro. Este evento, realizado aí pela Rede Jundiaí 5050, vai ser realizado neste sábado. Isso, amanhã. Aonde vai ser? Na Casa do Meio, ali na Jorge Zoner. Na Jorge Zoner, que número? Ixi, não me recordo, eu posso passar depois. Eu tenho Isso aqui. é a Casa do Meio. Então, eu tenho aqui o endereço, é Conrado Offa, que isso, é próximo ali. É Conrado Offa, 505. É a rua paralela. Paralela a Jorge Zoner. Eu não sou boa, muito Casa do Meio, rua Conrado Offa, 505, aqui no centro. Formação política para mulheres. Terá participação de Irina César, que vai falar sobre o grande desafio das mulheres no século XXI, empreender na política. Maria Vitória de Almeida, falando sobre o sistema político brasileiro. Raquel Noronha, análise do discurso. E Bruna Quirino, observatório social e ações de fiscalização e transparência. E aí, uma mesa redonda, vivências eleitorais, mulheres em campanha, aí sim, a participação sua, Nádia Tafarello, com a Marilena Negro, que foi candidata, inclusive, à prefeitura de Jundiaí, pelo Partido dos Trabalhadores, a Giane Barbosa e a Paloma Soares. Paloma Soares, se não me falha a memória, foi candidata a deputada estadual pelo PSOL. Eu acho que é isso mesmo. Só a Giane que eu não lembro o partido. Eu sei que ela foi candidata a vereadora também, mas eu não lembro o partido dela. E essa mesa redonda será mediada pela Tuane Figueiredo. Isso. Queria que você falasse um pouquinho quem são essas pessoas aqui. Irina, Maria Vitória, Raquel, Bruna. Essas pessoas foram escolhidas pela rede. Particularmente, eu não as conheço pessoalmente. Mas são pessoas renomadas em cada uma na sua... Eu estou indo para aprender também. Eu estou indo para aprender com essas pessoas. Então, não tenho, assim, como dizer, como muita particularidade. Mas foram escolhidas a dedo, exatamente para... porque toda formação você tem que levar... porque o tópico mesmo é uma formação. Então, como que está o sistema político em a outra? Então, são pessoas especialistas, cada um é nessas matérias aí. E o intuito é levar... Porque eu não sou da rede, né? Só para falar, Júnior, porque assim... Você vai levar a sua experiência... Isso, eu fui convidada. Como alguém que foi candidata... E levar a experiência para essas pessoas que desejam conhecer um pouquinho do que é a política. Isso, na verdade, assim, eu não sou da rede, eu fui uma das convidadas, o evento foi todo formatado pela rede, né? Então eu apareço ali como um dos nomes que vai falar uma experiência, mas vai lá também para aprender, porque como eu disse para vocês aqui, eu sou novata nessa área, eu falo assim, eu sou uma franguinha, né? Eu falo assim, eu não sou uma pessoa que eu participei de uma só eleição como deputada, como candidata a vereadora e depois fui para o executivo, então eu sou novata, eu sou uma novata que tenho que aprender, talvez a gente possa assim compartilhar algumas experiências minhas, né, que eu acho que a ideia ali é muito compartilhamento de experiência na mesa também. E esse evento é aberto para as pessoas? Mediante inscrições. Mediante inscrições. Inscrições são feitas onde? Pelo site. Pelo site da rede ou pela internet. Acho que dá para fazer pelo Instagram, por uma série de coisas. Facebook. Pelas redes sociais e pela internet. Isso. Qualquer pessoa pode fazer. A ideia seria mulheres, né? Sim. Ontem eu conversei com a Lívia, que é uma das pessoas da rede. Ela já falou que tinham 40 inscritas, né? Vamos ver, acho que vai ser uma boa. São 5 horas, né? São 5 horas. Da 1 às 6. A partir da 1 hora. É às 6. Então, assim, é um tempo considerável, né? Um tempo considerável. Vamos ver. E que eu espero, sinceramente, como você chamou aí as mulheres, né? Por onde estão vocês? Que isso se torne uma prática recorrente daqui para frente, né? Porque nós estamos à beira da eleição de 2020, né? Há um ano da eleição de 2020. Que esse evento seja o início... Start. Né, dessa mudança política aqui em Jundiaí e até na nossa região, principalmente, porque particularmente, eu acho um absurdo uma Câmara Municipal de Jundiaí. Esse mês tem uma mulher, que é a Ana Tonelli. A nossa Ana Tonelli aqui da Rádio Cidade tá lá. Só que é só esse mês. É só esse mês. E Ana Tonelli, que inclusive já foi presidente da Câmara 2 vezes. Sim. Mas é só esse mês, infelizmente. Sim. Eu particularmente acho um absurdo
ter uma só mulher. Eu acho que deveria ter, no mínimo, 8 mulheres nessa Câmara Municipal de Jundiaí. Nossa, seria interessante. No mínimo 8 mulheres. Seria interessante 8 não, mulheres. Seria o mínimo mesmo. Eu acho que seria. Eu tô pensando nas discussões com 8 mulheres. Não, haveriam discussões realmente. Haveriam discussões, porque muita coisa que acontece na cidade precisaria das discussões, do olhar da mulher. Eu acho que falta mesmo. Falta o olhar da mulher, sim. Falta o olhar da mulher. É a questão do plural, né? Apesar de toda a boa vontade de todos os outros vereadores, homens que estão lá, não é. Mas esse olhar da mulher nas comissões de Câmara, da Câmara, mas falta. E duas mulheres lá, né, elas não vão fazer chover dentro da Câmara. Não é isso? Das comissões e tal. Precisa ter mais mulheres. Não é isso? Tomara que em 2020 isso então, aconteça, né? que este seja aí um evento que vá mudar a cara da nossa cidade de Jundiaí e também das cidades vizinhas aí, que mude um pouquinho a formação da Câmara Municipal. Aqui em Jundiaí, acho que o máximo que tivemos foram 3 mulheres em uma legislatura só. Eu lembro da doutora Tânia, médica, né? Não sei se elas eram contemporâneas da Marilena ali, eu já não lembro. Eu acho que, se não me falha a memória, quando foram 3 mulheres juntas, era a doutora Silvana, Ana Tonelli e Marilena Negro juntas, se não me falha a memória. Não, é Silvana, isso mesmo. Doutora Silvana, médica, né? Ana Antonelli e Marilena Negro juntas, se não me falha a memória. Se alguém quiser me corrigir aí. Não, eu também. Mas eu acho que quando teve 3 mulheres eram essas. E foi o máximo. Eu acho assim, como você fala de mudar, eu acho que só esse evento por si só não muda. Mas eu acho que lançar a faísca da discussão está lançada, tanto que eu estou aqui, né? Eu achei interessante quando me ligaram daqui, eu falei assim, gente, mas por que eu, né? Porque não, Nádia, porque você está à frente do executivo, você foi candidata, você é defensora, né? Então, assim, eu acho que o lançar a faísca é importante. E eu vejo muitas críticas, porque a pessoa não tem que votar na mulher porque ela é mulher, né? Se tiver, na verdade, eu tenho que garantir que a mulher chegue lá, né? Porque onde a mulher chega, ela tem feito diferença, né? Por exemplo, e na verdade, no Poder Judiciário, ela vai lá prestar concurso de igual para homem. Ela está concorrendo no concurso. O que é diferente no Legislativo e no Executivo? É a forma, o que ela tem, o percurso que ela tem que percorrer para chegar lá, que não é prova, são as eleições. Então, essa questão das eleições que se aproxima é uma discussão que tem que ser feita, né? Tem que ser feita, tem que garantir, tem que procurar mulheres que realmente façam diferença na cidade, que não venham dentro dessa mentalidade de, olha, eu estou escolhendo, pegando porque é para cumprir cota, porque não vai ter investimento, né? Eu acho que assim, tem que ter, por exemplo, presidente de partido, eu não vejo nenhuma mulher. Então, o presidente do partido não tem uma mulher. Começa aí também. Né? O presidente do partido não tem nenhuma mulher. Não, e não estou fazendo uma crítica a Jundiaí, não é uma crítica, é simplesmente uma constatação. O que você falou é terno, são ternos. Né? É terno, você vê uma ou outra de vestido. Né? Então, assim, ou não vestido, mas vê uma ou outra mulher no meio. Essa que é a questão. Nádia, queria agradecer a sua presença aqui na Rádio Cidade. Só aproveitando a sua participação aqui, falar rapidamente do seu trabalho aqui na unidade de gestão de assistência social. A gente ainda tem muita gente em situação de rua. Sim. Eu vejo muita gente ainda pedindo nos semáforos das cidades. Sim. Essas pessoas se recusam a receber assistência do município? Na verdade, a maioria recusa. O que acontece ali, Júnior, primeiro, a pessoa estar na rua, ela tem diversas causas. Então, assim, muitas vezes não é só uma coisa que levou ela à rua. É o rompimento com a família, é a droga, é um transtorno mental. Então, você tem que tratar todas as causas. E segundo, né, existem facilidades na rua que dificultam o trabalho da assistência social. Isso é um fato, a gente tem que dizer. Então, por exemplo, o Dar Esmola, nós lançamos uma campanha. E agora está chegando mais cartazes pra gente. O Dar Esmola não veja, não estou falando que dar esmola é a causa de estar na rua, mas é um facilitador para que aquela pessoa permaneça na rua, né?
O dar comida não é a causa, mas é um facilitador para ela ficar na rua. Vou dizer para você o que eu passei pessoalmente naqueles dias de frio que a gente abriu o estádio. Eu fui às ruas, que eu estava muito preocupado com a temperatura muito baixa e eu não conseguia dormir em casa. Falei, bom, se eu não estou conseguindo dormir, é melhor eu ir. E eu fui. E ali eu tive contato, o pessoal já tinha tido com pessoas. Viu? Um frio enorme, as pessoas literalmente na rua. Literalmente, você oferecia, a pessoa não vai. E assim, né, por exemplo, a gente fazia a região central no final, porque as pessoas ficavam esperando a comida. Entendeu? E muitas vezes isso é o que atrapalha para levar para o abrigo. E a conversa, por exemplo, da prefeitura com essas organizações, essas entidades que dão a comida, vocês não conseguem fazer um trabalho conjunto para que não cessem, mas eu entendo, para afinar porque, isso, né? Para afinar isso, porque se eles ficam esperando a comida e aí eles não aceitam a assistência, então não dá para levar a comida em outro lugar para que haja o acolhimento também e aí eles recebam a comida? Então, nós tentamos fazer isso. Assim que eu cheguei na gestão, eu sabia que esse era um grande desafio. Dos dois lados, eu sei que as pessoas reclamam muito de morador de rua, mas também essas pessoas também sofrem. E a função da assistência é sensibilizar essas pessoas para a ida para os abrigos. Eu não tenho como forçar e nem pode retirar essas pessoas da rua, porque a rua é livre, é campo livre, você tem o direito de ir e vir, se eu quiser ficar, eu fico. Agora, a minha obrigação sim é fazer o que tiver ao meu alcance para sensibilizar e ver se essas pessoas vão para os abrigos, para as vagas que a gente tem. Então, assim que eu cheguei na assistência, até considerando a região central, que é um problema, o pessoal reclama muito de sujeira, uma série de coisas, né? A gente começou a abrir um equipamento da assistência onde a entrega era lá. Mas, para minha surpresa, eu consegui levar 7 grupos para dentro desse equipamento. Surgiram mais 7 na rua. Entendeu? Então, aqueles dias que ficaram vago, que não tinha mais gente dando comida na rua, surgiram outros 7 grupos. Então, a gente tem feito uma conversa com os grupos, alguns são muito, não querem conversa, mas a gente tem feito essa conversa há muito tempo. Só que assim, alguns aceitam, outros não, né? Inclusive conversar. O que dirá mudar aquilo que eles fazem. Tem grupos que faz isso há 20 anos. Né? Então você imagina, então como é que alguns nem querem conversar, o que dirá mudar a forma desse trabalho, que eu acho louvável, acho que existem cidades onde houve a proibição desses grupos atuarem, não acho que é o caso, e não acho que é o caso que eu tenho, o poder público tenha que interferir nisso. Esses grupos, muita gente que está nesse grupo foi gente que se recuperou de doenças graves, né? Um câncer, uma coisa que... E prometeu que ia fazer alguma coisa para o próximo. Impedir alguém de ajudar seria um absurdo, né? O problema, talvez a gente tivesse realmente que... Afinar, né? Afinar o que a gente tenta desde o dia que eu cheguei, viu? Mas aconteceu isso, né, Júnior? Eu consegui que alguns viessem para dentro do Centro Pop e, para minha surpresa, apareceram mais 7. Agora a gente começa com uma nova fase de conversa, a gente está conversando com alguns grupos ligados à igreja, né, para saber quem são, porque esse grupo, tem grupo que também não tem ligação com a igreja, não tem ligação com nada, são muitos, né. Então eu tenho uma pessoa que eu conheço, né, que é minha cabeleireira, que faz filho, ela pega as 2 filhas pequenas, faz café e vai entregar café na rua, cafezinho quente, porque ela entende que aquela pessoa que está lá tem direito. São pessoas que se doam para o próximo, né? Sim. Então, assim, que você entra aí numa seara muito complicada, mas é fato. O dar esmola, o dar comida na rua, não é causa da pessoa estar na rua, mas dificulta o trabalho técnico da assistência social. Nádia, muito obrigado, então, pela sua participação aqui na Rádio Cidade. E um ótimo evento para você neste sábado. Obrigada, eu que agradeço. Teremos mais mulheres, se Deus quiser. Tomara. Nádia Tafarello, gestora da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Jundiaí, falando sobre a formação política para mulheres, que acontece neste sábado aqui em Jundiaí. Ela falou ao Jornalismo da Cidade.